Então, o capítulo de Wireless LAN, Wireless LAN é um assunto muito vasto e é um assunto que é tão vasto que ele é cobrado num CCNA à parte, que é o CCNA Wireless, né? Então, você tem um CCNA para Wireless LAN. No CCNA aqui, 640.802, caem alguns assuntos que está tudo mapeado na prova de capítulo. Então, é fazer aquilo de lá, refazer. Ninguém até agora que fez a prova falou que caiu coisa diferente dos nossos modelos, tá? Mas vamos com os conceitos principais aqui. Primeiro, a rede sem fio é baseado no padrão 802.11, né? A gente tem os 802.11a, B, N, G e assim vai, né? Utiliza o CSMA-CA, Carrier Sense Multiple Access com Collision Avoidance. Ele evita colisão. Ao contrário do Ethernet, que usa o CD, né? E trabalha preferencialmente em Half Duplex. Então a rede wireless aí vai trabalhar em Half Duplex. Exemplos de transmissão sem fio. Tem o Wi-Fi, né? Que é o 802.11a, B, G. Mas a gente tem o Bluetooth, infravermelho, satélite, WiMAX, a gente tem um monte de exemplos de transmissão sem fio. No escopo do CCNA é cobrado principalmente o Wi-Fi e as tecnologias de spread spectrum. Tem uma questão que eu vi cair no passado, ninguém mais falou que caiu, que é do infravermelho, tá lá na prova de capítulo, tá? Ele perguntava aqui, tecnologia de transmissão ponto a ponto, sem fio, é utilizado para velocidades médias, que era o infravermelho, era o único que cabia lá na resposta, tá? E para distâncias curtas, o que matava a coisa é para distância curta, tá? Esse é o quadro para fazer a prova. Além desse quadro, eu vou passar para vocês depois também que velocidades cada padrão trabalha. Também eu já vi uma questãozinha do 802.11b, se eu não me engano, ele perguntava que velocidades o cara trabalhava. Mas aqui é o que mata. Faixa de frequência, primeiro eu tenho A, B, G e N. Faixa de frequência que tem cada um, 5.7, 2.4, o N usa 2.4 e 5. Canais, 23 para o A, 3 para o B, 3 para o G. Modulação, aqui, para o A, OFDM, para o B, DSS, para o G, usa as duas, e para o N, o tal do MIMO OFDM. Modulação é como é que o cara converte o bit 0 e 1 em frequência, tá? Eu estou transmitindo wireless, estou transmitindo em frequência. Então, o bit 0 e o bit 1, eles vão receber uma modulação, tá? Uma técnica de modulação. Como é que isso é transmitido na rede sem fio? É essa técnica. Taxa de dados, eu falei do B, ele transmite até 11 MB, mas ele tem várias taxas de dado que ele pode. Se eu não me engano, é 1, 2, 6, até chegar ao 11, tá? Então, caiu uma questão com esse tipo com essa pergunta, mas é só essa que tem caído, e também é só dar um decoreba lá que você consegue responder, tá? Então, taxa de dados máxima aqui, 11A é 54 MB, o B é 11, o G 11 ou 54, e o N já passou de 248 megabits por segundo, né? Intervalo, que é a distância que vai, 135 metros, 35, esse cara aqui chega a 35, esse cara vai acima de 70 metros. Isso aqui é tudo o que a recomendação lá diz, né? Então, com essa tabelinha, a gente responde muita coisa. Modo de operação, que é outra coisa que pode cair. A gente tem 3 tipos de comunicação. Ad hoc, infraestrutura com um ponto de acesso, e infraestrutura com mais de um ponto de acesso. Ad hoc é quando eu estou com um micro falando com o outro, né? Eu crio uma rede entre os meus micros. E aí, no infraestrutura, eu tenho BSS e ESS. Então, veja que eu tenho o tal do IBSS, que é o ad hoc, BSS, que é o Basic Service Set, então eu tenho um ponto de acesso só, isolado, ou mais de um isolados, não se comunicam, e eu tenho ESS, que é o Extended Service Set,
o serviço estendido, que aí eu tenho mais de um ponto de acesso se comunicando entre si, tá? Beleza? Então, quando eu tenho uma área estendida, eu tenho os pontos de acesso se comunicando entre si. Então, quer dizer o quê? Se eu tiver, por exemplo, querendo fazer telefonia IP, se eu tenho um ponto de acesso só, BSS, e os pontos de acesso estão isolados, quando eu mudar de uma célula para outra, o meu telefone IP vai cair. Porque vai morrer a conexão e vai ter que fazer outra conexão. Quando eu quero fazer telefonia IP através de wireless, eu tenho que usar ESS para fazer o famoso handoff, ou então que o pessoal chama de roaming também no celular, né? Quando se migra de uma célula para outra, é fazer o roaming. Então eu tenho que usar o tal do ESS. Normalmente, quem regulamenta são os órgãos oficiais aí do governo, que aqui no Brasil é a Anatel, né? A gente tem faixa de transmissão de 900, 2.4 e 5 GHz aí. O que interfere na potência do sinal? E na interferência, cobertura e velocidade. Então, interferência com rede wireless, ela é medida através da relação sinal-ruído, e no CCNA, o pessoal fala que a interferência vem de ondas de rádio na mesma frequência, como telefone sem fio e forno de micro-ondas, tá? Isso aqui está lá documentado, então telefone sem fio e forno de micro-ondas, e barreiras físicas, especialmente quando tem grande quantidade de metal, tá? Por exemplo, parede de drywall, né? Parede de drywall tem uma armação de ferro danada, aquilo acaba absorvendo potência do sinal. E paredes antigas, né? Essas paredes grossas, mais bem estruturadas, né? Cobertura e velocidade. Depende da potência do sinal, depende da frequência utilizada, interferência e proximidade ao material. Depende aqui também da interferência, né? Depende de um monte de coisa. Mas basicamente a força do sinal, até onde ele vai, ela é proporcional à velocidade de transmissão. Por isso, cada tecnologia, ela permite que você conecte com determinadas velocidades. E quanto menos potente o sinal, menor é aquela velocidade, tá? Quanto mais forte o sinal, mais veloz ele consegue ir. E para aumentar a área de cobertura, você pode utilizar antenas especiais, antena com maior potência, tá? Aumentar o ganho da antena que você tem. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Mas para aumentar a largura de banda, você tem que ter um sinal potente. Aumentar a largura de banda, aqui a gente está falando do sinal puro do wireless, né? Quanto é que você consegue pegar? Então, se você tiver um sinal com uma potência maior, no 802.11a, por exemplo, você consegue chegar a 54 megabits por segundo. Só que se a potência do sinal estiver pequenininha, você fica com 1 megabit por segundo. Entendeu? Não é na transmissão, na realidade é por um sinal de wireless. Aqui, o que a gente configura no ponto de acesso, né? Quem já configura um AP, né, tem que lembrar SSID ou o ESSID, se você tiver num Extended Service Set, né, um serviço estendido. O teu SSID pode ser transmitido em broadcast ou oculto, né? Eu posso ocultar o meu SSID. E para melhorar a parte de segurança, criptografia e autenticação, como app WPA, WPA2. E também eu posso fazer o filtro através de MACs no meu AP, né? Aqui, cada tipo de padrão que a gente tem, ele tem uma faixa de frequências que ele trabalha. Então, por exemplo, aqui, no B, você tem essa faixa de frequência aqui, chamada de canal, tá? Então, por exemplo, o canal 1, ele trabalha em 2.412, canal 2, 2.417 MHz, até o canal 14, que é o 2.484, tá? Você tem 14 canais para trabalhar no B, beleza? Então, por exemplo, se eu tenho lá
uma interferência com o aparelho doméstico, você pode ver que frequência o cara está trabalhando e mudar a faixa de frequência do teu AP, escolhendo um outro canal, tá? Então, que nem televisão, né? É um canal aqui, ó. Se o teu telefone sem fio roda perto aqui do 2412, coloca ele no canal 14, que você vai ter menos interferência, tá? Outra coisa importante para a gente saber com relação aos canais é, quando eu estou fazendo um projeto de rede onde eu quero ter uma cobertura maior, normalmente você precisa de mais de um AP. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui de cima, o cara precisa de colocar 3 APs para fazer a cobertura maior do sinal dele. Você não pode colocar esses caras no mesmo canal, cada um tem que estar num canal diferente. E esses canais não podem interferir. Então veja, ele escolheu o 1, o 6 e o 11. Se a gente der uma olhada aqui embaixo, ó, o 1 está aqui, ó. Aí do 1 para o 6 eu tenho um espaço em branco, o 6 está aqui, ó. E do 6 para o 11 eu tenho um baita de um... Ah, desculpa, um baita não. Eu tenho mais um espaço em branco e está aqui, ó, o canal 11, ó. Os 3 estão em 3 espaços diferentes e não vai haver interferência. Olha, eu nunca ouvi falar, Rodrigo, da polarização das antenas, mas uma coisa eu digo, normalmente o que interfere é isso aqui, a canalização, tá? Que canal a gente está usando. Então, quando você faz um projeto, você tem que ter isso. Ó, tem uma questão lá que tem caído bastante, um modelo de questão, é que o pessoal coloca lá um desenho bem parecido com esse e faz algumas perguntas. Primeira pergunta, se eu tenho uma topologia desse tipo, eu estou num ESS. É um tipo de serviço estendido. Eu tenho que ter uma sobreposição entre os APs de maior que 10%, tá? Então aqui eu tenho que ter uma sobreposição maior de 10%. Por quê? Se eu estou com aquele exemplo do telefone IP, se eu estou com o telefone IP aqui, ó, e ele vai cruzar esses 3 APs. Se não tiver nenhuma sobreposição aqui, ó, não tem como o meu telefone IP fazer o handoff e passar para esse AP. Não tem como fazer o roaming, né? Então tem que ter uma sobreposição maior que 10%. E cada AP tem que trabalhar num canal diferente, num canal que não interfira. Beleza? Isso aí é um projeto quando a gente vai utilizar uma rede estendida. Eu já tinha falado, né, para melhorar a questão de segurança, criptografia, autenticação, você pode usar um protocolo aqui para fazer a tua criptografia e autenticação. A gente tem o EP, WPA, WPA2 e 802.11i, tá? O EP é o mais fraquinho de todos, trabalha com esse método aqui chamado RC4 de criptografia. O WPA é um pouco mais eficiente, trabalha com RC4 e TKIP. Quando a gente fala de criptografia, existe um negócio chamado chave. Por que o EP ele é fraco? Porque a chave, vamos falar assim, a nossa senha, né? Ela é fixa e fica armazenada no teu computador e o cara consegue quebrar aquilo. Quando você tem o WPA, ele aumenta por causa desse TKIP, é o temporal, é um armazenamento de chave temporal. Então, ao invés de ele ter uma chave fixa, ele vai fazer um cálculo de chave, vai trocar essas chaves e de tempos em tempos ele vai recalcular. O WPA2 é muito melhor porque, em vez de usar o RC4, que é um algoritmo de criptografia fraco, que já foi quebrado, ele pode usar esse tal de AES-CCMP. O AES é um dos protocolos de criptografia aí, um dos algoritmos mais fortes que tem. Eu consigo colocar um AES de 1024 bits, que vai ser muito difícil do cara quebrar, tá? Então o WPA2 e o 802.11i, eles são muito melhores que o EP e o WPA por causa do algoritmo de criptografia e da administração das chaves, tá? Então lá, o EP, ele é o mais fraquinho de todos, chamado Wire Equivalence Privacy, trabalha com 64 ou 128, podendo chegar a 256 bits de chave, tá? E ele mantém as chaves nas extremidades. Então é muito fácil de você quebrar isso aqui. O WPA,
ele já usa uma administração de chave temporal, é o Temporal Key Integrity Protocol, tá? A chave é trocada periodicamente através de um passphrase. Então ele não troca a chave, ele faz uma conta com a chave dele e troca essa conta. E essa conta é verificada nas duas pontas. Se tiver igual, tá ok. Se tiver diferente, ele não autentica. E o WPA2, ele acrescenta mais potência aqui, ó, na criptografia. Ele usa o Advanced Encryption Standard, que é o AES, que é muito mais forte que o tal do RC4 que o WPA e o EP usam, tá? Então, para o hacker quebrar isso aí é muito difícil. Eu tinha falado, né, outras tecnologias sem fio. Para casa, a gente tem o Bluetooth e o infravermelho. Para o Wireless LAN, Wi-Fi e o tal do HyperLAN. Temos o WiMAX, né, que promete ser o substituto do ADSL sem fio. Até agora ainda não está bem implementado isso aqui no Brasil. Tem o GSM, GPRS, o MTS, 3G, 4G chegando. Então a gente tem várias tecnologias sem fio, cada uma utilizada para uma área. Então as que são de curto alcance é o Home RF, é o Bluetooth e o infravermelho, tá? Foco do CCNA, o Wi-Fi, as tecnologias 802.11. O WiMAX é mais para... a gente usa mais como acesso para a internet banda larga, né? E aqui esses caras GSM, GPRS e o MTS é tudo via celular, né? Eu tenho aqui a tecnologia via celular. Pessoal, por hoje aí eu cheguei no final, consegui cumprir os dois objetivos. Na próxima aula a gente volta com alguns exercícios, tá? Que nem a gente fez nessa aula aqui. Vamos fazer no comecinho da aula sempre ver exercícios da aula passada. Alguém tem alguma dúvida? A gente tem um tempinho aí? Opa, obrigado aí, Orlando, que você gostou. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, nós temos ainda um tempinho. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei, qualquer problema, sugestão que vocês tenham aí, enviem para mim por e-mail. Outra coisa, se vocês estiverem lendo o material e tiverem dúvida no meio do caminho, não precisa esperar chegar a aula, tá? Vocês podem postar lá no fórum e tirar as dúvidas antes. Orlando, se vocês estudarem legal e levarem em dia, eu vou fazer de tudo para que vocês passem no CCNA, tá? Então a gente vai fazer os exercícios, nós vamos seguir esse ritmo que eu estou seguindo, para a gente conseguir fazer aí com quem quer, claro, qual de vocês aí for fazer o CCNA e quiser passar na prova, ter a maior facilidade possível. Pessoal, então boa noite a todos. Quem quiser ainda, acho que dá tempo de ver um pouco da novela. E na quarta-feira a gente se vê de novo.